Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E eu espero que o tema de hoje possa te ajudar de alguma forma. E o tema de hoje é: depressão é frescura? Depressão é falta de Deus? Crente pode ter depressão? Depressão é falta do que fazer? Vamos responder a todas essas perguntas. Então vamos lá. Depressão é frescura? Obviamente, você já deve ter ouvido por aí falar na internet que depressão não é frescura. Tem se feito hoje muitas campanhas em relação a isso. E eu estou aqui para te confirmar que depressão não é frescura. A pessoa que tem depressão, ela não escolhe ter depressão. Ela não tem depressão por falta de força de vontade, porque ela não quer melhorar. Gente, como que alguém não quer melhorar de uma dor? Porque depressão é uma dor profunda, uma dor na alma e algumas vezes até dor física. Eu já ouvi relatos de pessoas com depressão que sentem dores físicas, porque o nosso corpo, ele vai colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, de alguma forma, o nosso corpo ele vai refletir isso. Então, a depressão, ela às vezes pode ser refletida numa doença. Então, depressão não é frescura, não tem como uma pessoa gostar de estar num estado de tristeza profunda, de estar num estado muitas vezes vegetativo, porque às vezes nós nos sentimos assim, sem vontade de viver, sem prazer, de fazer nada. Então, é óbvio, né? Então já fica respondida essa pergunta. É óbvio que depressão não é frescura. Depressão também não é falta de Deus, tá? Nós vemos hoje pastores que têm depressão. Hoje não, né, gente? Desde sempre. Só que o que acontece? Que antes isso era muito velado, isso era um assunto de certa forma que as pessoas escondiam, ninguém queria falar sobre isso, mas hoje, como está tudo muito mais aberto, as pessoas hoje têm muito mais entendimento e consciência, então hoje a gente vê pessoas que são cristãs, pessoas que andam com Deus, pessoas que, pastores que têm depressão. Nós vemos pessoas na Bíblia que viveram momentos depressivos, né? O próprio rei Davi, quando perdeu o filho dele, ele teve uma depressão, ele teve seu momento de depressão e outros também. Então, assim, não tem nada a ver com falta de Deus, principalmente no meu caso, por exemplo, que foi algo relacionado ao hormônio. Então foi uma falta de um hormônio. Como que é frescura? Como que é falta de Deus? Entende? Não é. A depressão, ela é uma doença, não é algo apenas psicológico. Não é. Envolve o psicológico também, mas não é apenas psicológico. Depressão é falta do que fazer. Ai, fulano, tá vendo? Não faz nada da vida? Ficou deprimido. Não, gente. Depressão não é falta do que fazer. Quando eu tive, por exemplo, eu estava super ativa. Eu estava trabalhando, eu estava com a minha vida aparentemente assim muito boa, fazendo muitas coisas. Eu estava fazendo tantas coisas que eu às vezes não tinha tempo de fazer tantas coisas que eu estava fazendo. Então não é falta do que fazer. E eu, quando eu identifiquei a depressão, eu já era coach. Então isso, até pra mim, foi muito pior, né? De aceitar. Eu falei, meu Deus, como que pode? Eu sou coach, eu cuido de vidas, eu falo de motivação, de transformação de vida. E agora eu estou assim. Mas tem coisas que acontecem com a gente que na hora a gente não entende. Mas depois, lá na frente, a gente começa a entender como que Deus quer usar aquilo para você tratar de outras pessoas. Então, assim, ninguém está imune a nada, nada mesmo. Então, eu estava muito ativa, eu fazia vídeos aqui no YouTube, eu dava palestras. Então, assim, não é falta do que fazer, tá? Lógico
que a pessoa que não tem mesmo assim um sentido na vida, ela tende a ficar deprimido, mas não significa que a depressão está ligada à falta do que fazer, porque nós vemos pessoas que trabalham muito e acabam, por algum motivo, ficando deprimidas. Então, gente, que esses tabus, que esses rótulos, que esses mitos sejam eliminados, né, de uma vez por todas, porque depressão sim é uma doença, sim precisa de tratamento, muitas vezes com medicamento, tratamento psicológico, terapias e o que mais for orientado pelo médico para você fazer, tá? E lógico, gente, sempre muita oração, buscar muito ao Senhor. Por que eu sempre falo isso? Porque é lógico que nós precisamos de Deus em qualquer momento da nossa vida. E no momento onde nós estamos assim, mais ainda nós precisamos do favor e do socorro dele. É como uma pessoa que tem qualquer tipo de doença. Quando você está com qualquer outra enfermidade, você não pede oração na igreja para você ser curada? É a mesma coisa, da mesma forma. Então não tenha vergonha, gente. Gente, isso é muito sério, porque pessoas estão morrendo por causa desses preconceitos, tá? Pessoas estão morrendo trancadas nas suas casas porque tem vergonha de pedir ajuda por causa do que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Então, preste atenção, isso é muito sério. Quando você observar do seu lado alguém que você percebe que não está muito bem, conversa com essa pessoa, pergunta se ela pergunta se ela está precisando de ajuda, tá? E ajude, sem criticar e sem julgar. E sem ficar forçando. Quer ver a pior coisa que você pode falar para alguém que tem depressão? Nossa, mas você tem uma vida tão boa, por que você está assim? Gente, não fale isso. Fazendo isso, você está matando a pessoa mais ainda. Por quê? A pessoa que tem depressão, ela sabe a vida boa que ela tem, muitas vezes quando a pessoa tem uma vida boa, e mesmo assim, ela não está conseguindo superar, e isso acaba com a pessoa mais ainda. Não é porque ela não quer, não é porque ela não reconhece que ela tem uma vida boa, é porque por mais que ela se esforce, ela não está conseguindo. E ela se sente mal por isso, e isso a deprime mais ainda. Então preste atenção no que você fala, em como você aconselha, em como você acolhe uma pessoa que está com depressão. E se por um acaso você está sentindo algum sintoma, eu tenho outros vídeos aí que eu falo exatamente todos os sintomas que eu tive, né? Existem tantos outros, cada pessoa reage de uma forma. Procura ajuda, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Procura uma pessoa de confiança e fala, estou precisando de ajuda. Fale isso, mas é importantíssimo que esses tabus, esse preconceito acabe, porque muitas pessoas estão perdendo suas vidas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.